Quero saudar a todos com a graça, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, a vida de todos que estão nos assistindo pela internet, que você possa também ser abençoado pela graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando o culto ao Senhor. Hoje iniciamos o advento no nosso calendário litúrgico, né? Então, é o momento de estarmos nos preparando para a vinda do Senhor, né? E hoje nós celebramos não só a vinda de Cristo na primeira vinda que esteve aqui trazendo salvação, luz para nós, para a sua igreja, mas também uma expectativa, uma esperança que nós temos na segunda volta de Cristo para buscar a sua igreja, tendo certo de que a volta iminente de Cristo irá acontecer. Nós esperamos ansiosos por esse dia, aguardamos na firmeza da nossa fé. Eu convido a igreja a se colocar em pé e vamos cantar nesse momento, Jesus em tua presença. Vamos manifestar aqui a graça, o amor de Cristo Jesus, estarmos reunidos como igreja de Cristo Jesus. Jesus em tua presença, reunimos-nos
Estamos nós aqui para louvar o nome do nosso Deus. Mas antes nós vamos reconhecer as nossas iniquidades diante de um Deus santo, e assim nós estaremos orando silenciosamente. Mas antes eu convido a igreja a acompanhar a leitura bíblica no Salmo de número 25, versículo 8 a 11, que diz assim: Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança, os teus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Nós estaremos confessando os nossos pecados silenciosamente. Essa oração convido o presbítero Júnior que esteja fazendo, e depois nós estaremos cantando ao Senhor. Mas antes, a igreja pode se assentar e silenciosamente confessará o seu pecado ao Senhor, e depois estaremos quebrando o silêncio com uma oração audível. Querido e amado Deus, estamos na Tua presença, ó Pai, neste momento de confissão de pecados. A Tua igreja está diante de Ti, ó Deus. Ó Pai, na certeza, Senhor, que nós somos pecadores, nós não merecemos nada, ó Deus, mas, ó Pai, por Teu grande amor, ó Deus, Tu fala que a Tua palavra, que Tu mesmo nos perdoa, Deus. Por isso, entregamos, ó Deus, as nossas vidas diante de Ti neste momento, pedindo a Deus que Tu possa estar perdoando, Senhor, nossas falhas, nossos pecados, tirando de nós, ó Pai, tudo que impede uma comunhão verdadeira contigo, Deus. Nos abençoe, Senhor, e recebe também, ó Pai, o nosso louvor, a nossa adoração. Fala aos nossos corações, ó Pai, na certeza, ó Deus, de que Tu já nos perdoaste. Nós queremos também agradecer, Senhor, porque um dia, ó Deus, Tu mesmo mandou Teu Filho para morrer por nós, para nos salvar e trazer o perdão. Nessa certeza que nós temos, e agradecemos, Senhor, pelo perdão recebido no nome santo de Jesus. Amém. Que na cruz por nós padeceu.
que o Senhor nos abençoou com o seu perdão, eu convido a igreja a se colocar em pé e vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Jeremias, capítulo 33, versículos de 14 a 16. Jeremias 33, de 14 a 16, o Senhor nos convida a estarmos diante dele em adoração e louvor, uma vez que já recebemos o perdão, fomos contemplados com as misericórdias do Senhor. Diz assim a palavra do nosso Deus: vamos ler em uma só voz? Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a boa palavra que proferi à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo farei brotar Davi um renovo de justiça, ele executará o juízo e justiça na terra. Naqueles dias, Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente. Ele será chamada Senhor, justiça nossa. Palavra do Senhor. Nós agora estaremos orando, oração de adoração e louvor. Essa oração eu quero convidar a nossa irmã Gisele que esteja fazendo, e depois estaremos cantando ao nosso Deus, né? Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui, Senhor, diante de Ti, para louvar e engrandecer o Teu santo nome, Pai. Te adoramos, Senhor, pela Tua infinita misericórdia, pelas Tuas grandezas, ó Pai, por todo o bem, Senhor, que Tu tem feito a nós. Toma-nos, Senhor, em Tuas mãos. Esteja, Senhor, nos alimentando constantemente, ó Pai, e nos dando a alegria de estar na Tua casa, ó Pai, reavivando-nos, Senhor, para que possamos estar prestando culto, Senhor, e Te adorando em espírito e verdade. Toma-nos, Senhor, em Tuas mãos. É o que eu Te peço e Te agradeço, em Cristo Jesus. Amém. Porque dele, por ele
castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu, pra satisfazer o que a dor. Ele morreu, pra que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou Em nosso lugar, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu, pra satisfazer o Criador. Ele morreu, pra que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou Em nosso lugar, és o Cordeiro, e pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga, pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias para a meditação da palavra nesta noite. Convido a igreja a abrir no Evangelho segundo Lucas. No capítulo 21, nós estaremos fazendo a leitura do texto para a nossa meditação, Lucas capítulo 21, a partir do versículo 1. Senhor, nós pedimos a Tua graça imensamente sobre as nossas vidas, dando-nos, ó Pai, iluminação
do Espírito Santo para entendermos a Tua palavra. Fala aos nossos corações, Pai, em nome de Cristo que nós pedimos. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio, viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas, e disse: verdadeiramente vos digo, que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía do seu sustento. Palavra do Senhor. Meus irmãos, nós estamos iniciando no nosso calendário litúrgico o Advento. Nós estamos no primeiro domingo do Advento. E o Advento nada mais é do que esse momento de preparação, né? Esse momento de nós celebrarmos, estarmos preparados para uma grande celebração. O Advento, ele, como já diz, né? Advém antes do Natal. Ele é uma preparação, uma festa para a celebração natalina. E o Natal para nós é o quê? É a encarnação do Verbo, é a vinda do Salvador para trazer salvação à vida, trazer salvação ao seu povo. Nesse momento do Advento, nós somos levados a uma vida de comprometimento com o Evangelho de Cristo Jesus, estarmos comprometidos cada vez mais com a graça de Cristo nas nossas vidas, tendo em vista que Ele entregou a sua vida por nós, Ele entregou a sua vida para nos dar vida. Então, a celebração do Advento nada mais é do que você estar preparado para o grande dia, para o dia do Senhor, né? E hoje nós celebramos e ficamos nessa expectativa da vinda de Cristo. A igreja, ela espera ansiosamente o retorno de Cristo. Não mais o Cristo humilhado, não mais o Cristo que vem para esta terra sofrer por conta dos nossos pecados. Não, é o Cristo glorioso, o Cristo que retornará para buscar a sua igreja, o Cristo que não pisará mais nessa terra, mas a igreja encontrará com o seu Senhor entre nuvens, o Cristo que vem abraçar a sua noiva e levá-la para a mansão celestial, ou seja, para a eternidade, né? Então nós aqui esperamos de uma forma consciente da volta iminente de Cristo Jesus. Mas a questão é, enquanto Cristo não volta, enquanto Ele não voltar, qual deve ser a nossa atitude como cristão? Qual deve ser a nossa, o nosso agir neste mundo, as nossas ações? Nós precisamos fazer com que as nossas atitudes, a nossa expectativa, a nossa esperança esteja de fato firmado em Jesus Cristo. Nós aqui somos testemunhas de um grande evento salvífico. Nós somos testemunhas do próprio Cristo que morreu para nos salvar. E assim nós, como igreja de Cristo Jesus, nós temos a incumbência da evangelização. Meus queridos, é preciso compreender que Cristo, Ele já esteve aqui, Ele já trouxe a salvação, Ele já entregou a sua vida por nós, Ele se dedicou a esse plano de salvação para nos resgatar. E agora, uma vez que nós somos resgatados, uma vez que nós somos redimidos pela graça de Deus, nós somos desafiados a sermos
testemunha de Cristo neste mundo. Somos desafiados a viver o Evangelho como de fato ele requer para cada um de nós. Sendo assim, meus queridos, é necessário que o nosso agir seja um agir de comprometimento com as benesses de Cristo em nossa vida. O nosso agir deve ser um agir de comprometimento com o Evangelho da salvação. Ao olhar para esse texto que nos remete para uma viúva, e é interessante que o texto, ele diz que é uma viúva pobre, não é uma viúva rica, é uma viúva pobre. Olhar para esse texto, Jesus ali estava observando os ricos trazendo as suas sobras, aquilo que não lhe faltava para o templo, não lhe faltava nada. Então eles levavam para o templo, lançarem ali as suas ofertas no gasofilácio. Mas aquelas atitudes daqueles ricos não chamou a atenção de Cristo. Porém, uma mulher, ao entrar no templo, chama a atenção de Cristo. E o texto diz que após Jesus ver os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio, viu também o quê? Certa viúva. Essa mulher, ela já é um pouco discriminada na sociedade. Primeiro que ela era viúva, e segundo que ela era pobre. Muitas viúvas eram esquecidas pela sociedade, pela religiosidade. Muitas viúvas viviam à margem, da pobreza, porque não tinham mais sustento, não tinha alguém para sustentá-la. E o texto é bem claro quando ressalta esta nuance. Viu Jesus aqui uma certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. Essas 2 pequenas moedas era todo o seu sustento, tudo que ela tinha. Ela entra no templo, ela lança diante do gasofilácio tudo que ela tem. Os ricos lançavam o que cabia lançar, não lhe faziam falta. Botava lá as suas ofertas, mas aquilo não estava faltando. Talvez muitos lançavam as suas ofertas como os fariseus, para se dizer bonzinhos, porque ofertavam na casa do Senhor. Mas essa não, essa mulher, ela foi ofertar, entregar tudo, todo o seu sustento, e ela nos demonstra aqui algo maravilhoso. Ela nos dá uma lição, e que o próprio Cristo, ao ressaltar a figura desta viúva pobre, ele também nos traz essa lição que nós, como cristãos, como igreja do Senhor Jesus Cristo, precisamos viver na total dependência de Deus. Não na nossa autossuficiência. Não sermos arrogantes achando que nós temos tudo porque somos bons. Não acharmos que nós desfrutamos do bem ou do melhor porque temos algum mérito nisso. Se nós assim desfrutamos, é porque Deus nos abençoa e Ele é o sustentador de nossas vidas. Ao reconhecer isso, de fato, nós vamos mudar toda a nossa atitude diante daquilo que nós passamos a viver como servos de Cristo Jesus. Entregar
todo o nosso ser, entregar o melhor para Cristo, dedicação à sua obra, dedicação à sua igreja, dedicação na proclamação do Evangelho, entregar a nossa vida a serviço do reino de Deus, sabendo que vivemos na dependência de Cristo, vivemos na dependência dele, nada podemos fazer sem que ele permita, somos dependentes dele, meus irmãos. Essa viúva nos dá esta lição tão importante, para que nós possamos, de fato, compreender que é Cristo quem nos sustenta. O texto, ele diz que aquela mulher, ao lançar ali 2 pequenas moedas, e disse: verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos. Por que ela deu mais do que todos que ali estavam? Os ricos, que deram muito mais do que 2 pequenas moedas. Ela deu o seu coração, ela deu a sua vida, ela deu a sua vontade, a sua motivação de viver na dependência de Deus. Nós precisamos viver na dependência de Deus. Às vezes, nós podemos, às vezes não, quando chega essa época do ano, nós vamos ver aí as cidades ornamentadas, luzes, muito brilho. Igrejas também, templos são ornamentados, como aqui esse templo também, onde a viúva estava ornamentado. O advento é para que nós também possamos ornamentar o nosso coração com o Evangelho de Cristo Jesus. Possamos viver o Evangelho, meus queridos, a cada dia e a cada momento. E viver o Evangelho é viver na dependência de Deus. Observe que o texto está dizendo: porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Você tem vivido assim? Você tem dado o melhor para Deus? Você tem dedicado a sua vida constantemente a oferecer o melhor para Deus, porque Ele tem dado o melhor para nós. O Senhor entregou a sua vida por nós. Entregou para nos dar vida abundante. E observe, se você olhar mais um pouco abaixo, no versículo 5, Jesus ali no templo falava a alguns a respeito do templo, Eles estavam ali admirados com o templo, com paredes, concretos, pedras ornamentadas. Já viu quando as pessoas vão em uma determinada igreja, a igreja toda ornamentada, eles ficam assim, olhando, admirando, dão mais valor às coisas materiais, Olha, o texto está dizendo: falava alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Eles estavam ali falando. Aquela viúva pobre e necessitada, no meio de tantos ricos, de tantas pessoas que poderiam abençoá-la, de tantas pessoas que poderiam estender a mão e ajudá-la, mas eles não estavam preocupados com ela, eles não estavam preocupados com os pobres,
Aquela viúva entrou e ninguém notou. Às vezes você entrar em determinado recinto e você não ser notado, já viu? Como você, por exemplo, vai numa loja, vai de chinelo de dedo, de bermuda, né? Igual quando o pastor chegou aqui, né? O pastor chegou aqui, foi para o centro da cidade, botou uma bermuda, um chinelo, havaianas e foi lá para o centro da cidade andando. E o pessoal tudo arrumadinho, olhava assim. Falei, eu acho que eu estou no outro mundo. Ou você é notado, ou você é discriminado. Essa mulher, ela não foi notada no meio das pessoas ali, ricas. Mas ela foi notada por alguém. E esse é o que importava. Ela foi notada por Jesus. Jesus olhou para ela. Jesus olhou para ela e direcionou o seu olhar, e direcionou o olhar dos seus discípulos para aquela mulher. Porque aquela mulher deu a maior lição de vida, de dependência, do que qualquer outros que ali estavam admirando o templo, ornamentando o templo, preocupado com a ornamentação do templo. Quando Cristo voltar, o templo não sobe, o que sobe é a igreja. Por isso Jesus vai dizer, falava alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então disse Jesus, vede estas coisas, vede essas pedras ornadas, vede esse templo belo, não ficará pedra sobre pedra. Jesus está dizendo o quê? Que devemos valorizar a vida. Devemos valorizar o outro, devemos valorizar o próximo. E valorizamos pregando o evangelho, praticando as boas obras, anunciando o evangelho da salvação, sendo bênção, sendo canal de bênção ao outro. Jesus olha para aquela mulher, mas também olha para o templo e vai dizer: dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E após falar tudo isso, Jesus então começa a trazer algo escatológico. Ele vai trazer um sermão escatológico, ele vai falar sobre a escatologia, o fim das coisas, o fim de tudo. Porque perguntaram-lhe: mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele: vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e também chegou a hora. Não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Jesus está falando da sua volta iminente, e Cristo voltará. Advento é momento de preparação, a igreja deve estar preparada para esse dia. A igreja deve estar preparada para o dia do Senhor, o dia em que Ele voltará como ladrão, voltará de surpresa, pegará as pessoas assim, de surpresa, igual ladrão. Como diz o texto: não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse:
levantar-se-á a nação contra a nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. A igreja precisa estar ciente de que essas coisas acontecerão. Vocês acham que nós vamos continuar vivendo na zona de conforto que nós temos vivenciado nesse Brasil, nessa liberdade de culto? Haverá dias em que a igreja vai ser perseguida. Nação se levantará contra o evangelho de Cristo. E não podemos brincar de sermos crentes. Não podemos brincar. A palavra de Deus já nos alerta sobre isso. Essa pandemia revelou muito, meus irmãos. Essa pandemia revelou muito mesmo. Muitos que disseram ser seguidores de Cristo, muitos que disseram ser comprometidos com o Evangelho, ao a igreja fechar as portas, esqueceram, se acostumaram em ficar em casa, acostumaram-se a ficar assistindo o culto pela internet, do que estar congregado, como diz o Senhor, que devemos estar congregados, porque é aqui que nos fortalecemos. A igreja que fortalece, porque Cristo se faz presente na sua igreja. Mas não, o culto em casa é muito mais confortável. Sair da zona do meu conforto, para quê? Eu vou lá na cozinha, faço o meu bife, aí dou uma olhadinha lá para ver o está acontecendo no culto. Eu estou cultuando a Deus, eu estou em casa. Muitos têm se acostumado com isso. Mas haverá dias piores do que isso. Haverá dias que nós, como igreja, não teremos mais essa liberdade, porque seremos perseguidos. Seremos perseguidos mundialmente. Porque em alguns países cristãos estão sendo perseguidos, em alguns países cristãos estão em calabouços, e alguns países cristãos são identificados como números e não como nomes, para que eles sejam esquecidos. Mas eles podem ser esquecidos, mas não são esquecidos por Cristo, porque pertencem a Cristo. Nós não podemos brincar de sermos crentes, enquanto muitos estão nos calabouços de muitos países aí, que o Evangelho não pode ser pregado. E todos aqueles que disserem que Cristo é o Senhor, todos aqueles que proclamarem com os seus lábios, com as suas bocas, estes serão salvos. Jesus está dizendo: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino, haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-os à presença de reis e governadores por causa do meu nome. E a pergunta que eu faço para você é exatamente essa: você está disposto a passar por isso? Você está disposto a ser perseguido por conta do Evangelho?
Você está disposto a ser levado à presença de reis e governadores por conta do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Você está disposto a entregar a sua vida por conta do Evangelho e não negar a Cristo? Porque é isso que vai acontecer. Não sei quando, mas há de acontecer. O versículo 13 está dizendo: e isto vos acontecerá para que deis testemunho. Olha o que está dizendo o texto da palavra de Deus. Isso tudo acontecerá para que aqueles que têm a plena convicção do seu chamado, aqueles que têm a plena convicção da sua salvação em Cristo Jesus, aqueles que de fato têm a plena convicção de que Cristo é o Senhor de sua vida, estes darão testemunho de que só Cristo é o Senhor, mesmo que morra, mas eles sabem que viverão eternamente. Assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem, e sereis entregue até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. Gente, o que é isso? Vocês já leram esse texto? Já pararam para pensar nesse texto? Olha o que Jesus está dizendo. Aqueles que serão perseguidos por conta do Evangelho serão entregues por pais, irmãos, parentes e amigos. E é isso que vai acontecer. E é isso que vai acontecer. De todos sereis odiados por causa do meu nome, contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça, e na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Está aqui a nossa herança. Perseverar em Cristo e seremos salvos. Perseverar em Cristo e a nossa alma será salva. Não fiquem preocupados, meus irmãos, com o que há de comer, com o que há de vestir. Não fiquem preocupados com o sustento, porque o Senhor tem nos sustentado. Não fique admirando os templos bonitos e adornados. Adorne o seu coração com o amor de Deus, com a fé, com a esperança. E saia daqui pregando esse evangelho lindo da salvação em Cristo Jesus. Mas saiba que um dia seremos perseguidos. Um dia seremos entregues ao cárceres por conta do Evangelho. Ah, pastor, isso não vai acontecer. Será? Mas eu quero dizer para você, viva o Evangelho agora. Tenha a convicção do seu chamado. Se comprometa com Cristo, se comprometa com o reino, se comprometa com a igreja. Porque Cristo se comprometeu conosco. Que Deus nos abençoe. Amém? Nos coloquemos em pé. Vamos cantar ao nosso Deus. Enquanto estivermos cantando nesse momento, nós estaremos
Estaremos fazendo a leitura bíblica em Tessalonicenses, capítulo 3, do versículo de 11 a 13. Olha esse texto maravilhoso, meus queridos, que ele diz assim, a palavra do Senhor: Ora, o nosso mesmo Deus e Pai e Jesus, nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Aleluia! Que texto rico, que texto esperançoso que aquece o nosso coração. E assim nós vamos cantar ao nosso Deus, nos comprometendo a viver em santidade de vida, nos comprometendo a viver o Evangelho, viver o amor, amar uns aos outros, a sermos bênçãos na vida dos outros, entregar o nosso tudo ao Senhor e dizer: Senhor, eu estou na sua dependência. Cantemos a Ele e também ofertemos na casa do nosso Deus. Tragamos os nossos dízimos para que haja sustento nessa casa. Aqui você vai ser, nós aqui não fazemos barganha, mas confiamos nas ricas promessas do Senhor em nossas vidas. Cantemos a Ele. Abriu mão de sua glória, semelhante a um homem, se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou, e com
forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Pai da eternidade, Príncipe da paz, é o nosso conselheiro, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual nós, como igreja, nós depositamos toda a nossa confiança nele, porque aquele que começou a boa obra há de completar até o dia final. Nós cremos nisso, igreja. Nós cremos na suficiência de Cristo Jesus. Cremos no sacrifício perfeito em nosso favor. Ao sair daqui, saia confiante de que vocês são direcionados pela ação do Espírito Santo da promessa. Oremos ao Senhor, nosso Deus e Pai, Pai bendito e amado, Criador dos céus e da terra. Louvado seja o teu nome, Pai. Digno tu és, Senhor, de toda a honra e de toda a glória. Queremos agradecer-te, Senhor, por esse culto que aqui prestamos, porque tivemos esse privilégio que tu nos deste, Senhor, para aqui expressar toda a nossa gratidão ao teu nome, recebendo de ti as provisões, recebendo de ti o sustento, recebendo de ti as bênçãos inefáveis. Louvado seja, Pai, porque tu és o único Deus, o Deus que nós reconhecemos, o perfeito, o verdadeiro, o único, que entregou o seu Filho para morrer por conta dos nossos pecados e nos trazer a tão preciosa salvação. Pai, em momentos tão difíceis, tão dolorosos, que possamos olhar confiantes no teu cuidado, no teu amor, e nos descansar em ti, Senhor Deus, assim como aquela viúva pobre entregando tudo o que tinha para depender, para viver na tua dependência. Assim também nós queremos viver, Senhor, na tua dependência. Porque, Senhor, tu nos ensina a viver. Tu nos ensina, Senhor, a entender que a tua graça é o bastante para as nossas vidas. Pai, dar-nos o pão de cada dia, o necessário, Senhor. Não queremos muitas coisas, queremos aquilo que é necessário para nossas vidas. É a oração que nós pedimos, Pai, sem algum tipo de merecimento, mas confiados no teu amor, no amor do teu Filho amado Jesus Cristo, na qual nós aqui estamos orando na mediação única e exclusiva dele, Senhor. E confiados nós pedimos, Senhor Deus, pelos nossos irmãos que estão acamados, estão enfermos, estão passando por dificuldades. Sustenta-os, ó Pai, com a tua graça maravilhosa. E leva-nos para as nossas casas, os nossos lares. E ao sairmos daqui, saiamos testemunhando a esperança que temos em Cristo Jesus. É a oração que fazemos em Cristo,
o Senhor da igreja. Que a graça maravilhosa e salvadora de Jesus Cristo, o amor incomparável e insondável de Deus o Pai, as doces e eternas consolações do Espírito Santo estejam sobre vós e em todo o povo do Deus Trino espalhado na face da terra, não somente hoje, mas para todos sempre.